Lula e Donald Trump se encontraram na Malásia. Foi a primeira conversa entre os dois desde que Trump voltou ao poder. O assunto principal foi o tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Lula disse que Trump garantiu um novo acordo comercial e que as equipes dos países vão se reunir imediatamente. O Planalto chamou o encontro de franco e construtivo, mas em Washington o tom foi mais cauteloso. Trump falou em alguns entendimentos sem definir prazos. A reunião abriu um canal diplomático, mas também expôs os interesses de cada lado. O Brasil quer proteger exportações e empregos. Os Estados Unidos querem limitar a influência da China na região. Enquanto isso, a América Latina vive um momento de tensão. A crise entre Estados Unidos e Venezuela chegou ao ponto mais alto em anos. Navios americanos voltaram a atuar no Caribe sob a justificativa anti-narcóticos. E Maduro falou em guerra fabricada pelos Estados Unidos. Enquanto o Brasil observa de perto, um incidente no Caribe poderia ter impacto direto na segurança regional. O Itamaraty defende o diálogo e o cumprimento das resoluções da ONU, mas a presença militar na região cresce. E cada movimento é visto como um teste de forças. Terça-feira, 28 de outubro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Análise com mais informação. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Em Detalhes. Hoje comigo, César Calejão, na impossível tarefa, vejam vocês, de substituir minha queridíssima amiga Gabi Varela. Gabi estará de volta aqui no comando do Em Detalhes com vocês em breve. Hoje vocês têm um pouquinho de paciência comigo, mas eu prometo caprichar, porque a gente tem o Wagner Iglesias, que é doutor em sociologia, para trabalhar o tema Estados Unidos-Brasil e o risco de um conflito na Venezuela, inclusive, né? Wagner, obrigado pelo aceitar o nosso convite. Um prazer te ter no Em Detalhes. Fala, César, tudo bem? É um prazer. O prazer é sempre meu, né? Eu sou não sei nem como se fala mais, um telespectador, um seguidor, um internauta que acompanho sempre que posso o ICL Notícias, né? Queria parabenizar vocês pelo jornalismo sério, obrigado, crítico, independente que vocês fazem. Obrigado. E por isso, para mim, é uma honra estar aqui hoje para a gente fazer esse bate-bola aí. Obrigado, Wagner. É uma honra para mim te receber. Wagner, vamos começar por aí. A gente tem recentemente, portanto, a reunião Lula e Trump. Foi muito antecipada essa reunião, né? Como último desdobramento de todo o conflito que começa ali no tarifaço. Dia 9 de julho, o Trump anuncia o tarifaço. E agora a gente tem, de fato, o Lula encontrando o Trump a despeito de todo o esforço que foi feito para que isso não acontecesse. Eu quero começar com uma análise tua mais aberta de como é que você enxerga essa reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que num período de 3 meses e pouco, a gente teve uma mudança de cenário absolutamente impressionante, né? Se nós retrocedêssemos a julho desse ano, veio aquele tarifaço de 50% sobre uma série enorme de produtos brasileiros e não havia, né, o governo brasileiro tentou algum tipo de comunicação, de conversa, e a porta estava completamente fechada. E muita gente trabalhou durante esse período para que esse cenário lá de trás não se transformasse, porque a gente ficasse lá atrás batendo numa porta sem ter resposta, né? Esses foram derrotados, né, já estão à margem do processo. E agora eu acho que o que está fazendo valer mesmo, o que está pesando, são os interesses, primeiro, dos dois estados, o Brasil e os Estados Unidos, e também interesses econômicos muito poderosos, né? O governo Trump também foi levado a perceber que aquele tarifácio, aquelas medidas radicais, conduziriam a prejuízos econômicos na própria economia estadunidense, em vários setores da economia estadunidense. E, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que o governo Trump, e a gente pode falar disso mais um pouquinho, não quero me alongar muito, os Estados Unidos, mais propriamente ditos, têm interesses, né, em recursos estratégicos que o Brasil tem nessa disputa global, pela hegemonia, pelo poder econômico, político, geopolítico entre os Estados Unidos e a China, né? Os Estados Unidos estão numa posição desfavorável em relação, por exemplo, às terras raras, né? E o Brasil pode ser um parceiro. E eu acho que é isso que está na mesa de negociação, entre outros assuntos. Vamos a isso então, vamos dar uma olhada na questão das terras raras e no que eventualmente possa estar na mesa agora.
porque a gente estava tendo uma conversa interessante no N1, no qual o Leandro Demori fez uma colocação que me parece pertinente. Ele disse, olha, isso não é o fim do processo, isso é o começo. Isso é o Brasil dizendo, ok, por esse caminho a gente topa conversar, qualquer questão que eventualmente envolva a soberania do Brasil está descartada. Agora, no mais, vamos sim à mesa de negociação e vamos ver o que pode ser feito. Como é que você entende isso no que diz respeito à terra rara e quais outros elementos seriam do interesse dos estadunidenses nesse momento, Wagner? Primeira coisa que o Lula é o presidente certo para esse momento da história do Brasil, né? Porque o Lula, de fato, não vai abrir mão da soberania brasileira, mas ele, na sua natureza política, e sempre foi isso, desde presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, ainda nos anos 1970, é isso aí, vamos colocar na mesa e vamos negociar, vamos tentar chegar a bom termo. Ele é isso, na sua essência política, né? Hoje, 36% desse estoque de terras raras, que a gente pode falar, são metais, que até poucas décadas atrás nem tinham muita, digamos, serventia, mas que hoje são fundamentais para telefones celulares, para carros elétricos, para aviões de caça, para submarinos, né? São fundamentais para a economia do século XXI. A China tem 36% e processa 90% desses metais no mundo. Então a China tem praticamente um monopólio. Eu vou só dar aqui alguns dados muito rápidos, dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. A China tem 41 milhões de toneladas métricas de terras raras no mundo, conhecidas. O Brasil tem 21 milhões, metade. Depois Índia, 7, Austrália 6, Rússia 4, Vietnã 4, Estados Unidos 1,9. Então os Estados Unidos, nesse momento, estão muito desprivilegiados porque eles são pobres em relação a terras raras. O que o governo Trump está fazendo? Tentando acessar o Brasil, que o Brasil tem aí 21 milhões de toneladas, é o segundo país com maior estoque. E aí veio primeiro com essa, que é muito típico do Trump, né? Essa medida dura de impor as tarifas para depois dizer, beleza, a gente pode renegociar, a gente pode rediscutir as tarifas, desde que eu possa ter acesso a isso, aquilo que você tem aí que me interessa. Qual que eu acho que é a posição do governo Lula? É dizer, beleza, vamos negociar. A gente está aberto a negociar, mas eu não quero reproduzir um padrão, acho que o governo Lula está pensando nisso. Não quero reproduzir o padrão como a gente fez lá atrás de exportar ouro, hoje em dia de exportar ferro, de exportar tantos metais brutos, sem processamento. Provavelmente o que o governo Lula vai colocar na mesa de negociação, e parece que semana que vem o Alckmin, o Mauro Vieira e o Fernando Haddad estarão em Washington e provavelmente vão tratar disso, é dizer o seguinte, beleza, me transfira a tecnologia, vamos processar aqui, porque eu preciso reindustrializar de alguma forma a minha estrutura econômica. O Brasil perdeu muita indústria nos últimos 30 anos. Então acho que é isso que está em jogo em relação às terras raras. Beleza, a gente pode negociar, vou te vender, mas eu quero vender já mais processado, não quero vender o material bruto. Claro, o que aliás faz todo sentido, né, Wagner? Considerando que se a gente for pensar em pauta exportadora brasileira, fundamentalmente a gente vive de exportar produto primário sem valor agregado, sem tecnologia, e esse tipo de coisa custa pra gente enquanto nação, porque remete, diz respeito ao tipo de projeto de nação que a gente quer organizar. Então essa tua colocação é de suma importância e de fato a gente tem que estar de olho nisso e trazer isso com muita ênfase para o debate público. Agora eu queria te perguntar o seguinte, cara, a gente teve uma entrevista aqui com o Alckmin essa semana no N1 e eu perguntei para ele a respeito da questão da moeda que o Lula vem falando muito, falou de forma reiterada. No começo, não sei se você concorda comigo, quero te ouvir, colocou com um pouco mais de ênfase, falando de uma moeda que seria capaz de substituir o dólar como equivalente geral para o comércio na sociedade internacional e depois, de alguma forma, continuou tangenciando o tema, mas talvez com um pouco menos de tinta, dizendo, não se trata de substituir o dólar, mas que as moedas dos países nacionais devem ser usadas quando você tiver negócio entre duas nações. Não faz nenhum sentido se a gente está trabalhando uma sociedade internacional multilateral de fato, não faz sentido ter que utilizar uma única moeda de um Estado como equivalente geral para o comércio nesse contexto. Eu queria te ouvir, você acha que isso avança? Muita gente critica, acha pouco provável, algumas outras pessoas dizem que é algo do médio para o longo prazo, então existem todos os tipos de opiniões aí, digamos assim, no que diz respeito a esse assunto. Como é que você sente isso, cara? O dólar é um dos pilares do poder dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm o poder da tecnologia, das big techs, tem o poder militar, provavelmente ainda o mais poderoso do mundo hoje, e tem esse poder de emitir dinheiro, de emitir o equivalente mundial, né? De poder gerar papel e gerar divisas para si mesmo e, de alguma forma, transferir esse processo que é inflacionário. Eu não sou economista, talvez estou falando bobagem aqui, mas ele transfere para o resto do mundo esse custo aí.
O que os países do grupo BRICS estão fazendo é tentar criar uma espécie de moeda dos BRICS, que não seria uma moeda tal qual a gente conhece, uma moeda corrente, assim, mas seria um equivalente geral de uma cesta de moedas de Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e agora os novos BRICS que se agregaram a eles. BRICS+, né? BRICS+, isso aí, BRICS Plus, BRICS+, que são vários outros países, né? Isso é perda de poder para os Estados Unidos de alguma forma, né? Não deixa de ser. Mas isso me parece que pela transformação da economia mundial, pelo crescimento da economia chinesa, pelo crescimento da economia indiana, pelo crescimento da economia brasileira, que volta, né, aos poucos a ocupar um papel importante entre as 10 maiores economias do mundo, eu acho que isso é inevitável. Isso vai acontecer. Os Estados Unidos, em múltiplos aspectos, é um império em declínio. É um declínio relativo, ainda poderosíssimo, né? Ainda é muito poderoso, com capacidade para destruir o planeta. Assim como a China também teria, se quisesse, né? Pelo poderio bélico, etc. Mas os Estados Unidos terão que aceitar. Mas eu acho que isso vai ser, como você pode dizer, ajustado, vai ser mediado, vai ser negociado para que esse processo de progressiva diminuição do dólar como equivalente internacional nas transações comerciais, esse processo seja mais longo. Aí é um processo de algumas décadas, provavelmente. Isso não vai acontecer amanhã. Perfeito, querido. Vamos falar de Venezuela, que eu acho que é uma questão que preocupa todo mundo nesse momento. E a gente sabe, o governo estadunidense vem acentuando as suas atividades militares na região. A essa altura, o último número que a gente tinha eram 40 pessoas assassinadas, lanchas que estão sendo alvejadas, e que a gente não sabe muito bem o que tem ali dentro, quem é que está ali, ainda que fossem criminosos e tal, não poderiam ser executados sumariamente da forma como os Estados Unidos vem fazendo. E aí a gente sabe que o Brasil é a maior potência regional, né? E que tem, portanto, um papel fundamental nessas crescentes tensões aí. O Lula, inclusive se colocou como possível mediador da situação. Queria a tua avaliação. Você acha que a gente corre o risco de ter uma escalada por uma invasão terrestre? Você acha que pode acontecer algo no estilo como foi feito com Noriega? Como é que você vê essa situação e o papel mais adequado para o Brasil nesse contexto, Wagner? Eu acho que sim, a gente pode ter uma escalada, porque toda a sinalização, a cada semana tem mais equipamento militar poderosíssimo sendo encaminhado para o Mar do Sul do Caribe. Mar do Sul do Caribe é a praia de Caracas, ali a Maiquetía, onde está o aeroporto internacional, ali é o litoral da Venezuela, né? Pode escalar sim, eu não duvidaria disso. Com relação a esses vários, não sei se ataques por drones ou por aviões, esses vários barquinhos que foram alvejados, as 40 pessoas já perderam a vida nesses episódios aí. Primeiro, isso é uma afronta ao direito internacional, né? Essas pessoas deveriam ser interceptadas, eventualmente presas e tomado depoimento e eventualmente, né, qualquer coisa que não isso, né? Porque até agora pode ser barco de pescador, pode ser barco do varejo do narcotráfico, porque se for do narcotráfico, aquilo ali é varejo, né? É um cisquinho ali, não é nada. As principais rotas que levam drogas aos Estados Unidos não passam exatamente pelo Mar do Caribe, passam pelo Pacífico ou entram por terra, né? Então não é ali na Venezuela. A Venezuela não é um país produtor de drogas, até pela questão topográfica, geológica, sei lá, qualquer coisa. Não é isso. A produção, por exemplo, da cocaína se dá nos Andes, né? Não é na Venezuela. O fentanil entra pelo México ou por outros lugares, não exatamente pela Venezuela, né? Chegar no mercado estadunidense. Então eu acho que ali é uma tentativa de pressionar o governo Maduro no sentido de produzir divisões internas para que o governo Maduro caia. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o objetivo do governo Trump é plantar um Javier Milei em cada país da América Latina. E ao mesmo tempo que o governo Trump faz esse tipo de ajuda financeira com a Argentina, que é um governo alinhado a ele vai para cima da Venezuela com uma ameaça militar estrondosa, e ele vai para cima da Colômbia agora. No litoral colombiano também já houve barcos que foram alvejados pelas forças militares dos Estados Unidos, também supostamente ligados ao narcotráfico, esses barcos, e agora acabou de sancionar, botou sanções no presidente Gustavo Petro da Colômbia, né? Então tem esses dois polos, esses dois extremos. E no meio do caminho tem o Brasil. O Brasil é difícil demais. Você vai sancionar o Lula? Você vai meter um barco como alguém pediu, vai derrubar barcos aí, vai explodir barcos na Baía de Guanabara? Flávio Bolsonaro, senador da República, pediu explicitamente, exatamente. Não dá. O Brasil é grande demais para esse tipo de estratégia. Então com o Brasil você tem que sentar e negociar, mesmo você sendo a potência mais importante de todos os tempos. Ao encontro disso, porque isso é muito bom. Existe um certo receio
de que o Trump esteja se aproximando do Lula nesse momento exatamente por esse motivo que você acabou de salientar. O Brasil é grande demais, é melhor de alguma forma encurtar o diálogo com a potência hegemônica dessa região quando existe o claro objetivo de desestabilizar países como Venezuela, como Colômbia, como o próprio Brasil. A gente tem o Jamil Chad, sempre faz uma análise muito boa no que diz respeito a essa questão de que para ele o principal objetivo é o pleito presidencial do ano que vem e o objetivo de instalar, digamos assim, governos ciborgues, clientes dos Estados Unidos, como você muito bem acabou de colocar também em toda a América Latina, na América do Sul, com o objetivo central de conter o avanço da China. Qual é o ponto ideal de atuação do governo federal brasileiro nesse momento? Eu sei que é extremamente difícil, é uma questão extremamente complexa, mas o que você avalia ser pertinente que seja feito nessa ocasião, Wagner? Eu acho que nesse momento, como está dizendo, o Lula é o melhor cara para estar à frente do governo brasileiro nesse momento, e ele tem um grupo, né, de ministros e do pessoal do Itamaraty que também são muito qualificados para essa tarefa histórica. É uma tarefa histórica que a gente está vivendo nesse momento. O Brasil, pelo seu peso econômico, político, diplomático, eu acho que um dos pontos também que deverá estar na mesa, não sei se já foi levado, mas na mesa de negociações, é a própria Venezuela. Porque não interessa ao governo Lula e não interessa ao Brasil, à sociedade brasileira, uma guerra aqui do lado, uma invasão militar da maior potência do mundo aqui ao lado, né? Aqui na Amazônia brasileira, na fronteira aí com Roraima. Não nos interessa isso, assim como não interessa um conflito, por exemplo, na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Não interessa nada disso. Em nenhum lugar da América Latina e em nenhum lugar do mundo, na verdade, interessa para o Brasil, que é um país que está tentando construir essa ordem multipolar junto com os BRICS, né? E uma ordem basicamente baseada em paz, em comércio justo, em comércio livre, né? E solidariedade internacional e assim por diante. Eu acho que o governo Lula vamos lembrar uma coisa, né? Acabei de lembrar disso agora. O governo Lula vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Foi o país que levantou a mão e falou: Venezuela Houve não. muita crítica, aliás, com relação a isso. Muita crítica a isso, mas talvez já estava vislumbrando essa possibilidade de se credenciar como um player perante a Casa Branca para negociar uma outra saída para a Venezuela. Talvez tenha uma saída que não seja uma invasão militar, que seja uma saída negociada. A reeleição de Nicolás Maduro foi bastante controversa e o Brasil ficou pedindo as atas eleitorais que nunca apareceram. Há muita gente que diz que a eleição foi limpa, há muita gente que diz que a eleição não foi limpa, etc. Talvez haja uma saída política para o governo Maduro, né, que agrade aos Estados Unidos e que não traga para dentro da América do Sul um conflito militar que todos sem nós que o Maduro esteja no poder, né? Sem que o Maduro esteja no poder. Você vê algum caminho negociado no qual o Maduro permaneça a sua posição de poder? Pô, tá difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. A essa altura, com porta-avião sendo deslocado para a região? Porque antes era uma coisa discursiva, narrativa. Era assim, a direita, a extrema-direita, a oposição, a Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, etc. Ela é pequena para ter ganho um prêmio desse tamanho, mas tudo bem. Pequena no sentido político, enfim. Antes era narrativa, dizer a eleição foi ilegítima, a eleição foi roubada. Agora não, agora você tem um porta-aviões enorme ali a quilômetros de Caracas, né? É outra conversa, né? Realmente escalou nesse sentido. Então pode ser que esses equipamentos militares todos que estão no Mar do Sul do Caribe, a partir de algum momento venha uma ordem do Pentágono, sei lá de quem, para que eles regressem para as águas territoriais dos Estados Unidos. Mas essa ordem só virá se houver uma negociação antes, no qual haja algum desfecho para o governo Maduro, né? Os Estados Unidos querem ter acesso, e a Chevron está lá há muitos anos, mas querem ter acesso ao petróleo venezuelano. E tem muita coisa que você vê na mídia tradicional, não, é petróleo pesado, é um petróleo sujo, mas querem ter acesso. As maiores reservas de petróleo conhecidas em terra do mundo estão embaixo de um rio chamado Rio Caroni, que não é do lado lá do Lago de Maracaibo, do outro lado, perto da Guiana, né? Tive a oportunidade uma vez de inclusive navegar esse rio. Ali estão as maiores reservas de petróleo em terra conhecidas no mundo. E as maiores jazidas de petróleo estão aqui no litoral brasileiro, que é o pré-sal. O pré-sal que boa parte dele a gente já leiloou, já transferiu para petroleiras estrangeiras, muitas delas inclusive estatais, não privadas, né? Enfim, os Estados Unidos têm essa questão, só para terminar assim, os Estados Unidos sempre viram desde o começo do século XIX a América Latina como uma área da sua natural expansão, da sua influência econômica, dos seus negócios, influência política, geopolítica, militar, cultural, sempre viram isso. E nesse século, nos últimos 20, 25 anos, a China chegou, e chegou chegando. É a nova Rota da Seda, é muita grana, é muito dinheiro, muita obra de infraestrutura e tal.
E a América Latina, nesse momento, é uma esquina do mundo nessa disputa entre China e Estados Unidos, é uma esquina que está, né, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Os Estados Unidos têm o Milei, os Estados Unidos têm o Nayib Bukele em El Salvador. El Salvador se converteu num grande presídio. Então tem dois modelos aí. O Milei como modelo de economia, uma economia radicalmente neoliberal, e o Bukele como modelo de segurança pública. Aí estão os dois pilares aí daquilo que os Estados Unidos vislumbram para a América Latina. Ô Wagner, e eu queria te ouvir a respeito do seguinte: quando esse assunto vem à tona da Venezuela, muito se diz que não há de se respeitar a soberania do povo venezuelano, como você muito bem colocou. Houve uma série de questionamentos, considerando o último pleito e tal. E não se fala, ou se fala muito pouco, de como há pelo menos 25 anos Washington vem sim desestabilizando o país por conta do que o chavismo fez a partir do fim da década de 90, né? E contrariando interesses das grandes elites locais, sobretudo que mexem com combustível fóssil. Como é que se avalia isso? Quando a gente vai falar a respeito da questão venezuelana? Porque eu acho legítimo a visão que diz, olha, houve problemas na eleição, ninguém vai fechar os olhos para isso, mas por outro lado me parece pertinente que as pessoas também não fechem os olhos para um problema de desestabilização que já dura 2 décadas a essa altura e que tem que ser considerado no cerne da análise se a gente está falando de respeitar a soberania do povo venezuelano. Claro. Porque aqui vale e ali não, aí me parece que de fato é um problema. Queria que você fizesse uma reflexão, como é que você enxerga isso? Não, cara? sem dúvida nenhuma, né? É curioso, o Chaves se elegeu em 98, 99. Por aí, e teve uma greve de trabalhadores da PDVSA, da Petrobras venezuelana, no comecinho. E quem, curiosamente, mandou gasolina para a Venezuela para não ter desabastecimento foi o Fernando Henrique Cardoso. O Lula nem era presidente, nem no primeiro mandato. Quer dizer, você vê como a história é cheia de curiosidades, né? Mas, de fato, né, o chavismo caminhou, né, foi para um caminho de soberania sobre os recursos naturais estratégicos da Venezuela. A Venezuela é um grande poço de petróleo. A Venezuela tinha uma elite econômica das mais perversas até então, porque é um país riquíssimo. Eu tive uma vez a oportunidade de sobrevoar Caracas, só passando por cima. Me impressionou a quantidade de favelas no entorno da cidade. E a gente que é brasileiro, se você vai à periferia de São Paulo, você vai à Baixada Fluminense, você vai à periferia de Salvador, favela não é exatamente uma coisa que a gente não conheça. Mas na Venezuela é impressionante o tamanho das favelas, né, em Caracas. Aí você fala, porra, velho, é um país riquíssimo, né, e com tanta pobreza. Então a elite venezuelana até a virada do século foi muito, digamos, perdulária, muito inconsequente, muito irresponsável com o seu povo, com o seu país. E o chavismo vem romper com isso, né? O chavismo vem pegar e falar, o petróleo, né, não vamos explorar o petróleo, nós não vamos mandar embora as petroleiras estrangeiras e tal, mas nós vamos tributar e vamos ter a maior parte da exploração e vamos reverter isso em termos de missões, que eram as políticas sociais de alfabetização, os mercados de abastecimento nas favelas a preço de custo a comida, políticas de saúde pública, enfim, levar aquilo que nunca houve para o povo venezuelano. E mais do que isso, um alinhamento internacional da Venezuela com países, digamos, que não são aliados da Casa Branca. E isso, com o tempo, foi incomodando muito Washington, e aí vieram as sanções, vieram os boicotes, vieram os bloqueios, etc. E a Venezuela hoje sofre muito com isso, né? A economia venezuelana tem problemas internos de gestão, sim, né, de problemas do próprio Estado venezuelano, mas ela também tem problemas decorrentes dessas pressões externas que vêm dos Estados Unidos há pelo menos 20 anos. Ô Wagner, com relação ao tarifaço, porque você falou das sanções ali, eu lembrei, eu acho que isso é extremamente pertinente trabalhar contigo. Ao tarifaço no Brasil, você acha que isso deve evoluir, deve ter alguma progressão, considerando talvez outros produtos que sejam liberados do tarifaço? Como é que você avalia isso? Esse encontro entre Lula e Trump deve catalisar alguma coisa nessa direção? Acho que sim. Eu acho que foram lá em julho, né? 8 ou 9 de julho, foram 700 produtos, isso aí, né? E depois alguns foram retirados, por exemplo, os aviões da Embraer, né? Porque boa parte das, digamos, peças que compõem o avião são fabricadas nos Estados Unidos. Quer dizer, isso estava revertendo para o próprio mercado estadunidense, né? Esse tipo de tarifa. E vários outros produtos têm sido retirados. As negociações dependem muito da capacidade de mobilização, a capacidade política de cada segmento, de cada setor. Sei lá, laranja, não sei, outro, máquinas, a Abimac, enfim. Tem um lobby forte. Tem um lobby mais forte ou menos forte, tem mais presença junto ao governo dos Estados Unidos ou tem menos presença. E tudo isso passando, acho que, de alguma forma, pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico e Industrial, que é o Geraldo Alckmin. Acho que aí foi um lugar que confluíram muitas negociações, muitas reuniões, etc.
A tendência, me parece, é que se fecharem esse acordo que envolve terras raras, que envolve também os data centers, que a gente não falou, né? Lá no Ceará, no município de Caucaia, já está tendo toda uma polêmica por causa de um data center, se não me engano, da Amazon. Acho que eu não tenho certeza, tá? Mas os data centers, para o resfriamento daquelas enormes estruturas de produção e conservação de dados, você precisa de muita água. E aí a água é sugada, ali a cidade, a região fica sem água. Tem uma polêmica gigantesca nisso aí. Mas os Estados Unidos precisam, né, plantar esses data centers em vários lugares do mundo para suas big techs, né? Eu acho que vai entrar isso também em negociação. Quando a gente chegar a tudo isso e chegar a bom termo nessas negociações, é muito provável que esses 700 produtos, todos eles tenham uma redução, vários já tiveram, a partir desse lobby dos respectivos setores, mas a gente tem uma redução e volte para o patamar, eu acho, para o patamar anterior, que era de mais ou menos 10%, 15%, se eu não estou enganado, na média, para os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Se não estou enganado aí. É importante dizer que a gente está falando muito aqui de Estado, de diplomacia, de governos, mas os empresários também. É porque, velho, mexeu no bolso, né? Claro. A hora que mexe no bolso. É muito. Claro. São coisas na casa de centenas de milhões ou até de bilhão de dólares. É muito dinheiro envolvido, né? E isso não é aparente. Isso daí a grande massa nem fica sabendo. Mas essas questões estão sendo colocadas na mesa, né? E pressionando os dois governos para que cheguem a um acordo também. Sim, houve um esforço muito grande da iniciativa privada que, ao que diz um relato do próprio Jamil Chad também, ficou um pouco frustrada. A iniciativa privada ficou um pouco chateada porque esperava que desse acordo já saísse, portanto, aí alguma coisa de fato assinada e tal. E foi um passo importante na direção certa, né, Wagner? Mas não produziu nenhum documento mais explícito nesse sentido. Mas aí tem um jogo aí, é um jogo de quase, entre aspas, de sedução, que você vê na relação entre estados, nas relações pessoais, afetivas. Sim. Você não vai entregar tudo de primeira, né? Vai evoluindo, vai dialogando, você mata tudo de uma vez. Agora, é óbvio que do nosso lado, a chancelaria brasileira, o governo federal, todo mundo também tá fazendo esse jogo de sedução. Claro, como você muito bem colocou. Sem dúvida. Wagner, muito obrigado, querido. Valeu. Um prazer, uma baita conversa, muito boa conversa contigo. E espero que vocês tenham gostado também. Fiquem bem. O ICL apresenta uma aula magna para desmascarar a narrativa que move o Brasil, a ilusão capitalista. Prepare-se para uma análise profunda com um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, e por que não dizer do mundo, nosso queridíssimo Gessé Souza. Na visão dele, o capitalismo não quer um povo ativo, organizado ou com conhecimento que liberta. Ele quer o contrário. Consumidores passivos sustentando a máquina de exploração das elites. Para entender como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou os cidadãos em consumidores, garanta sua vaga na aula gratuita A Grande Mentira do Capitalismo. O Gessé, ele vai expor como as elites acadêmicas, econômicas, financeiras e políticas trabalham para manter a roda do capitalismo girando em benefício próprio, enquanto a maior parte da população é reduzida ao papel de mero cliente. Se você sente o peso dessa exploração e quer finalmente obter o conhecimento necessário para quebrar as amarras da ilusão, este é o seu encontro. Não perca, gente. É no dia 30 de outubro, quinta-feira, 8 horas da noite. Acesse em detalhe icl.com.br e garanta a sua vaga. Até o próximo episódio do Em Detalhes. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo e querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana os trabalhadores em todos os lugares. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!